Vamos seguir com mais uma notícia? Tem uma discussão atual agora sobre parques industriais parados que poderiam produzir insumos hospitalares. Pois é, isso porque o governo federal está com dificuldades de importar equipamentos médicos, como respiradores, por exemplo. O Ministério da Saúde já contatou empresas que estão alterando a produção para socorrer o mercado interno. Vamos dar uma olhada nessa fala de Mandetta. Materializamos uma ação que iniciou aproximadamente uns 45 dias, ela é extremamente complexa, que é fazer a indústria nacional disparar uma produção em tempo reduzido. Então, nós temos basicamente 4 empresas que produziam uma pequena quantidade de respiradores, uma capacidade de produção bem limitada, obviamente não iria conseguir. Uma delas, eu vou citar o nome, que é a Magna Med, ela tinha capacidade de produzir 400, 500 respiradores até o fim do ano. Nós a redimensionamos, conseguimos que a indústria de outras áreas, uma enorme força-tarefa foi feita. Nós contamos com parceria da Positivo, que é uma gigante brasileira de circuitos eletrônicos, a Suzano, que foi fundamental, inclusive em adiantamento de recursos, em antecipação de recursos, a Klabin, a Flex, a Embraer, a Fiat Chrysler no Brasil, a White Martins. A gente traz esse debate agora para a região do ABC Paulista, onde o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC enviou uma proposta para o governo do estado e o consórcio intermunicipal do Grande ABC, apontando algumas possibilidades para socorrer empresas em meio a essa pandemia de coronavírus. Entre essas possibilidades, por exemplo, estão o adiamento do recolhimento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e mudanças nos produtos finais fabricados pelas indústrias. Pois é. A gente conversa agora com o Wagner Santana, o Vagnão, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e também com o engenheiro e professor Fábio Bordim, que é superintendente de Planejamento e Desenvolvimento do Instituto Mauá de Tecnologia e diretor administrativo do Parque Tecnológico de Santo André. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Thalita. Tudo bem? Olá, Fábio. Olá, Vagnão. Um prazer conversar com vocês. Quero começar com o Vagnão falando um pouco sobre o cenário no ABC. Qual a percepção do sindicato em relação às empresas e se há possibilidades de fazer essa conversão de fato? O que as empresas têm apresentado? Bom, nós temos algumas ações que são voluntárias, como a da Scania, de conserto, aproveitar o pessoal de eletrônica para fazer o reparos em alguns respiradores que não estão funcionando. Isso é aproveitando o pessoal que tem dentro da fábrica, que trabalha nessa área. Então, ela despende poucos recursos, o maior recurso aí é o recurso humano, é o trabalhador. O que nós temos são várias possibilidades que empresas que agora estão paradas, que têm um maquinário já pronto para algumas situações bem específicas para atender a esta demanda gerada pelo Covid-19. Né? São empresas que trabalham com metalurgia, que podem fazer coisas mais simples, mas que são essenciais. Por exemplo, uma cama, né? Uma cama de atendimento hospitalar, seja ela para pacientes de enfermaria, que é uma cama mais simples, como também para uma cama de UTI, que requer maior cuidado. Ali tem componentes eletrônicos, normalmente, numa cama de UTI. Então, empresas que têm esse know-how, têm o maquinário pronto, estão paradas, que elas não conseguem mais atender aquilo que é a sua função original. Né? Então, nós temos essas situações na área de metalurgia, mas eu não queria me restringir à área de metalurgia. Essa cama ela precisa de um colchão. Nós temos na nossa base empresas químicas que produzem colchão para o mercado normal, para as residências, né? Cama king size, cama de solteiro. De repente, essa produção ela poderia ser direcionada para a produção de colchões hospitalares. Então, são situações que, de forma imediata, é aproveitar já a produção dessas empresas que são voltadas para essa atividade, mas que não têm os recursos necessários para ou aquisição de material
que normalmente eles não compram, ou para uma remodelação emergencial do seu parque industrial. Nós temos situações como essa que poderiam atender de forma emergencial para essa demanda especificamente. Mas eu acho que a questão da reconversão, ela requer um outro aspecto, e não só esta questão em si do atendimento emergencial ao Covid, mas repensar a indústria brasileira, repensar em que essa indústria que foi sendo desmontada ao longo dos últimos anos e perdendo produção, principalmente produção para países desenvolvidos, de produtos de alto valor agregado, que agora a gente pode pensar, enquanto política industrial, o que nós podemos trazer para o Brasil de volta e, com isso, ficar menos dependentes de situações como nós estamos vivendo agora, de querer comprar lá fora e nós não encontrarmos os produtos lá fora, porque a alta demanda faz com que os países tenham mais dinheiro, comprem esses produtos que são necessários agora. Claro. Professor Fábio, o que Vagnão coloca é justamente isso, que a gente vive um momento de muita dependência externa. Então, os respiradores, por exemplo, têm que ser comprados da China, as máscaras compradas da China. É o momento da gente repensar a indústria brasileira também. Sim, certamente. Eu acho que essa crise trouxe essa reflexão, né? Que o mundo muito pautado pela maximização financeira esquecer um pouco do compartilhamento da produção e da codependência, né? Hoje nós nos vemos dependentes de um parque muito localizado, específico para alguns produtos, né? E quando as articulações sofrem aí uma queda, todo o sistema cai. Então, é um espaço, sim, para requalificar, né? Retomar espaços, muitas vezes, que estavam na indústria internacional, podem ser adquiridos pela indústria local, mas é preciso que tenhamos uma visibilidade dessas compras e dessas demandas, né? A indústria que já vinha com uma situação um pouco difícil na economia, para retomada sozinha, ela vai precisar dessa sinalização. O que é que vai ser consumido, o que é que vai ser convertido em parque, porque a partir de compras futuras do governo, ela pode se capitalizar no mercado e voltar a girar, né? Sim, e isso não é imediato, né? Essa conversão também, ela é talvez a médio e longo prazo, não é algo que vai ser para agora. Sim, a curto prazo nós temos essas demandas, como o Vagnão bem colocou, né, de EPIs, algo voltados aos respiradores, né, o parque está condensando um pouco dessas informações para que as indústrias locais eventualmente tenham acesso às partes, peças que vão ser requeridas nesse produto, mas, de novo, nós estamos procurando também centralizar um pouco a demanda pelo consórcio municipal, porque é preciso quantificar o que é que vai ser produzido e o que é que está em escala, porque as indústrias vão sair produzindo todas ao mesmo tempo para ver quem vende. Nós vamos conseguir ordenar um pouco melhor isso que o parque está tentando trazer pelo consórcio e, a partir daí, distribuir essa informação um pouco mais pelo mercado para sinalizar quais são os produtos, quais são os projetos abertos e quais são essas demandas que vão ser sinalizadas aí a curto e médio prazo. Vagnão, tem também uma questão do investimento, de onde vão sair os recursos para esses investimentos. Até agora, o governo federal não comunicou, não fez essa ponte, né, de a gente vai investir para que essas fábricas, para que esses parques industriais, de fato, consigam fazer essa conversão de produção. Infelizmente, nós temos um governo que elegeu, né, o mercado como o grande senhor das relações comerciais no Brasil, com base em toda uma política neoliberal de que a economia tem que sofrer a menor influência possível do Estado. Uma política de reconversão, ela depende essencialmente de recursos vindos do Estado e que o Estado promova essa reconversão através de uma política específica para isso. Nós tivemos uma situação muito parecida como essa, duas situações, vamos dizer. Uma foi na Segunda Guerra Mundial, né? Toda a indústria teve que ser rapidamente transformada para atender às necessidades de produção de armas, de tanques, de aviões. Então, quem produzia carro passou a produzir tanque, produzir navios e por aí afora.
E depois, num segundo momento, passado a Segunda Guerra, essa indústria teve que se reconfigurar, teve que se refazer, né? Esse é um exemplo claro. E depois o Estado tinha as condições e os recursos necessários para estrategicamente definir para onde ia essa indústria. Os Estados Unidos cresceu, ele cresceu na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, e cresceu no pós-guerra porque soube fazer isso. Investiu fortemente, o Plano Marshall na Europa foi exatamente isso, um forte investimento do Estado e para a reconstrução do parque industrial que estava totalmente destruído na Europa e no Japão. Portanto, o Estado é o grande indutor de uma política industrial que, numa situação que não tem as mesmas consequências desastrosas da Segunda Guerra, mas que é uma oportunidade também de a gente repensar a nossa indústria e a capacidade e a inteligência da nossa indústria. A questão nossa não é só estar fazendo um veículo e desenvolver esse veículo e tudo aquilo que for de alto valor no veículo vir de fora, né? Nós precisamos que os produtos eles sejam desenvolvidos aqui, que a engenharia seja feita aqui, que a ferramentaria para esse produto seja feita aqui, e com isso você consegue a cadeia, produzir na cadeia produtiva, desde a prancheta, né? Hoje é o computador que a gente fala, né? Desde o computador até o produto final, e a gente ter um alto valor de concentração e de nacionalização por competência, por competitividade que essas empresas adquiram num plano estratégico que tenha o Estado como principal orientador. Eu acho que essa questão é a oportunidade que nós temos agora de discutir a partir de uma identificação de um excesso de dependência da nossa indústria para um atendimento emergencial de coisas em relação ao combate do coronavírus, e que, a partir dessa constatação dessa dependência, nós podemos sair com uma indústria fortalecida. Aquele país, ou as economias que souberem fazer isso nesse instante, nesse momento de quebradeira de empresas, de fechamento de empresas no mundo todo, e destruição, talvez, até de algumas cadeias de produção, os países que melhorem se prepararem para esta situação, para essa retomada da economia, tendem a gastar menos dinheiro na retomada da economia, tende a ser um jogador mundial, né, nesse mercado de produtos manufaturados com peso e condições de fortalecer a sua indústria a longo prazo. Agora, isso envolve muito recurso. Nós temos hoje aproximadamente em fundos públicos para desenvolvimento e pesquisa 219 bilhões de reais em fundos para pesquisa e desenvolvimento. Esse dinheiro ele pode ser utilizado para a reconversão. É justo que se utilize esse dinheiro, né, que é um dinheiro superavitário contabilmente, mas que está na conta já estabelecida, que pode ser usado como recurso para a reconversão, para que essas empresas possam se preparar, que ao sair da crise, eles façam outro tipo de produto, eles adensem suas cadeias produtivas com uma maior quantidade de fornecedores no Brasil, desenvolvendo no Brasil e produzindo no Brasil. Sim. Professor Fábio, a gente vê, inclusive, algumas universidades com pesquisas voltadas à construção desses equipamentos que podem ser necessários agora nesse momento. De que forma é possível aproveitar esse momento também para estreitar as relações e as conexões entre universidade e as fábricas, as indústrias, os parques? Como a gente faz essas conexões e elas são importantes nesse momento? É fundamental, né? A gente hoje no ambiente universitário vê que a universidade busca não fazer mais a invenção de problemas, ela quer o problema real para poder colaborar. Acontece que na economia de que tem que entregar amanhã para competir com a China, que é 1 centavo mais barato, né? Essa discussão acaba ganhando pouco espaço. Hoje, né, fruto da crise, fazer o limão à limonada, nós estamos parando mais para
o debate técnico interno, né? Como fazer o fortalecimento da cadeia para que a gente tenha, então, o projeto, a produção, o desenvolvimento todo feito no mercado nacional. É essa discussão que, em conjunto, precisa levar a uma capacitação da cadeia. E, para isso, nós precisamos de recurso. Né? A proximidade na ideia, não vamos fazer, é bom, mas é preciso ter o recurso, seja o recurso disponibilizado para pesquisa e para o ensino, seja já na sinalização de compra de projeto, de insumo futuro, para que essa produção possa ganhar direcionamento e volume novamente. Nós não vamos ter competitividade, né, se essa questão da capacitação, da digitalização da empresa, da comunicação, da compartilhamento de projeto cada vez mais for efetiva no nosso mercado. Nós estamos falando aqui do mercado no Grande ABC, o mercado dos mais desenvolvidos na área industrial no Brasil, e a gente sabe que ainda tem carência nessa conectividade. E essa conectividade agora, se ela não tiver atenção, nós não vamos conseguir, ou vamos demorar muito mais para conseguir ter essa retomada de produto, porque até o mercado entender quais são as demandas, quais são as justificativas de mexer nessa produção para voltar a produzir sozinho, ele vai demorar mais e a crise vai se estender. Nós precisamos realmente de uma sinalização do governo, seja no aporte nessa proximidade aí da indústria da reconversão, da proximidade com as universidades, seja na compra antecipada de produtos que a demanda já está identificada. Para além disso, há de se pensar o pós-epidemia, como vai ser a reinserção das empresas no mercado. E para quais produtos a economia nacional vai ter recebimento de incentivo, né? A indústria não vai ter que se moldar sozinha. No caso da guerra, tinha lá, tem que produzir tanque. Qual é o direcionamento que nós estamos recebendo agora, né? Quais são os setores que vão ser estratégicos nacionais que vão receber esse incentivo, para que a indústria possa em um menor tempo ter resposta para isso. Vagnão, o sindicato já pensa nessa pós momento de epidemia, na volta ao trabalho, por exemplo? Como que isso vai se dar? Vai ser a conta-gotas? Como as empresas vão se organizar para essa volta ao trabalho? Vocês já discutem isso em algum nível? Já. A nossa preocupação primeira é com a saúde e a preservação das pessoas em casa. Essa tem sido a nossa batalha. Tanto é que 70% da nossa categoria nós conseguimos acordos que as pessoas ficassem em casa. Agora, a gente sabe que desta crise nós vamos ter um segundo semestre de produção muito ruim, né? Alguns falam em 30% na queda do mercado de automóveis, né? Por consequência, a cadeia produtiva também deve estar muito prejudicada. O setor de comércio, são 2 meses de crise que as pessoas não vão ter dinheiro, né, suficiente para sair e voltar comprando, né? Então, o comércio também vai demorar para reagir. Então, existe um processo de retomada. Este processo, ele implica em uma menor produção, uma menor quantidade de horas trabalhadas, mas isso é para uma reação imediata, uma retomada, um ajuste da casa na hora que você retoma a produção. Nós temos situações de montadoras que podem voltar ao trabalho e um dos fornecedores ou alguns dos seus fornecedores terem ido à falência nesse processo. E ele não vai ter a peça daquele fornecedor, né? Portanto, um processo que vai demorar um pouco aí para retomar, né? E isso nos preocupa, mas é uma preocupação de curto prazo para o qual nós temos saídas e temos modelos já negociados para dar conta disso. A nossa preocupação é de longo prazo. Qual dessas indústrias que vai sobreviver a este momento? Que tipo de indústria que vai conseguir reagir ou suportar esse momento? Por 2 questões. As empresas hoje, mesmo que a gente consiga um processo de reconversão de produção para atender a demanda do Covid, do combate ao Covid, muitas empresas não têm financiamento, não têm dinheiro para isso, para essa reconversão imediata. Então, se tiver que comprar um insumo, para isso não tem dinheiro. Então, o governo precisa destinar dinheiro e precisa dizer para quem ele vai vender, né? A cabeça do empresário funciona conforme o Fábio falou. Se eu tenho demanda, se eu tenho para quem vender, eu vou fazer o investimento e vou fazer
a minha produção, vou deixar de produzir X e vou produzir Y. Né? Ele vai fazer dessa forma. Se ele for com o capital de risco dele numa situação de crise, ele não vai fazer, ele não tem condições de fazer, e o sistema financeiro privado não financia isso. O juro que ele cobra não paga o investimento não retorna, ele vai pagar os juros do banco, e os bancos estão colocando dificuldades, inclusive para os programas sociais para atendimento à demanda do Covid. Agora os bancos estão segurando dinheiro e essa é a principal reclamação do empresariado da região. Fala, olha, eu preciso de dinheiro para pagar, inclusive, se houver acordo nessa MP 936, que determina a redução de jornada ou a suspensão do contrato, empresas dizendo que não tem os 30% que é determinado pela MP. Se ele não tem dinheiro nem para isso, imagina ter o dinheiro para pensar o futuro, pensar a longo prazo, pensar em outras possibilidades de produção que tirem ele do marasmo que ele está vivendo nos últimos 3, 4 anos. Nós temos que lembrar que essa crise não é a crise do Covid, não é a crise do coronavírus. O Brasil tem uma crise econômica de 3, 4, 5 anos. Muitas dessas empresas estão debilitadas por enfrentar essa crise há vários anos, e essa crise da saúde só potencializou um problema que várias empresas já vêm tendo há um longo tempo. Portanto, se não houver uma política com recursos, seja eles estaduais ou federais, que dê conta de salvar o Parque Industrial Nacional, ao invés de sair fortalecido dessa crise da pandemia, nós vamos sair com uma indústria muito menor do tamanho pequeno que ela já é hoje em dia por conta da desindustrialização e perda do parque industrial para outras regiões. Vagnão, só para finalizar, a partir da decisão do STF de que os sindicatos precisam ser consultados para que as empresas possam fazer uma adequação do contrato de trabalho, com horas e redução de salário, inclusive por conta da medida provisória de Bolsonaro, o Sindicato dos Metalúrgicos foi procurado por alguma empresa que quer fazer essa manutenção dos acordos, dos contratos de trabalho? Sim, nós fomos procurados, inclusive nós estamos no ambiente do site do sindicato, já com 2 votações eletrônicas, porque, por óbvio, nós não podemos reunir os trabalhadores para definir em assembleia uma proposta, então temos lá 2 empresas, e nós fechamos um acordo na noite de ontem com a Toyota, que repõe 100% do salário, ou seja, os 30% que é parte da empresa, a parte do auxílio desemprego que o trabalhador teria direito e uma complementação que a empresa faz para complementar em 100% o salário líquido que esse trabalhador teve no mês de março ou fevereiro como referência. Então, essa proposta vai ser votada amanhã e nós estamos sendo muito procurados por empresas com acordos em negociação, e o que a gente busca nos nossos acordos é a preservação da renda. Nós não vamos sair dessa crise empobrecendo a população. Nós não vamos sair dessa crise empobrecendo as famílias ou tirando o poder de compra das famílias. Muito pelo contrário, os países que têm pensado já na retomada da economia têm garantido a renda da população, já que 60% a 70% do PIB brasileiro é o consumo das famílias. Portanto, não é esse o alvo que nós devemos atacar, muito pelo contrário, é preservar essa capacidade de consumo para que a gente tenha melhores condições de que a indústria retome de forma mais rápida a sua total capacidade de produção, e pensando em ideias como essa de qual produção que nós vamos fazer, quais insumos que nós vamos construir, produzir, e eu acho que nós vamos precisar dos esforços de todo mundo, trabalhadores, sindicatos, a universidade, governo municipal, governo estadual, governo federal. Deve haver aí um pacto, né, pela reconstrução da economia brasileira que envolva todos esses atores e ter a coragem de fazer. Muitas vezes a gente ouve muitas avaliações pessimistas, olha,
a indústria brasileira não vai para frente porque não dá para concorrer com a China, não dá para concorrer com a Coreia, com os Estados Unidos. Ora, a China, a Coreia do Sul, o Japão, há 40 anos atrás, se tivesse esse pensamento pessimista, não seriam as potências econômicas que são hoje, porque eles decidiram naquele instante que era possível concorrer com a indústria europeia e com a indústria americana. E veja no que eles se tornaram hoje, de uma forma bem planejada, como disse o Fábio, com objetivo, apontando o caminho para a indústria, o governo sendo um forte comprador dessa indústria e, com isso, conseguindo organizar a sua produção. É esta oportunidade que nós achamos que nós temos agora para que o Brasil tenha uma forma diferente a longo prazo aí de tratar a sua indústria e, por consequência, empregos de qualidade, empregos de melhor qualidade, porque foi o que aconteceu nesse país. Wagner Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e o engenheiro e professor Fábio Bardim, que é superintendente de Planejamento e Desenvolvimento do Instituto Mauá de Tecnologia e diretor administrativo do Parque Tecnológico de Santo André. Agradeço demais a entrevista e todas as informações que vocês trouxeram agora para a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma satisfação aí compartilhar. O Wagner fez um grande apanhado. Só relembrando que o portal, aí, o site do parque, está com várias informações de captação de emprego, de readequação, das oportunidades de editais, né? Estão procurando concentrar as informações para que a gente possa sair e voltar à retomada de crescimento aí da maneira mais rápida possível. Obrigado a todos, obrigado, Thalita, aos telespectadores aí do Bom para Todos, né? Que continuem assistindo aí a TVT, um importante espaço de divulgação da pauta da população e dos trabalhadores. Valeu. Obrigada, Vagnão. Obrigada, Fábio. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.